com alguns espetáculos a gente ficou assim 5 anos com um, mais 5 com outro, sei lá, 10 mil pessoas. Ah, mais. 20, a gente tinha uma conta que era 20 mil, mas eu não me recordo se era uma conta específica só da sala, né? Mas eu lembro de ter isso contabilizado mesmo. Percebeu esse nicho. Era um nicho pouquíssimo explorado pela dança profissional. Quase não havia espetáculos infantis de dança, né, que falassem sobre temáticas infantil e que pudessem chegar nessas crianças. E a gente estudando tudo isso, a gente percebeu que poderia contribuir também aí. E aí a gente parte para estudar a arte-educação. A gente traz profissionais para nos ajudar e tal, e começa a desenvolver um espetáculo para essas crianças. Nessa ocasião, existia aqui na nossa cidade, em Jacareí, o Trilhas da Cultura, que era um evento que foi criado, tal, um projeto né, da cidade, que agregava várias linguagens e tudo mais, e a gente tinha muito interesse em participar, né, desse evento e tudo mais. O que fizemos? Vamos lançar um espetáculo infantil para o Trilhas da Cultura. No início, a ideia inicial foi essa. Depois a coisa tomou um vulto muito maior e a gente foi trabalhando com arte e educação, inclusive introduzindo a arte e educação, indo com o espetáculo, assim, antes mesmo de apresentar o espetáculo, a gente já ia com toda a ideia, o conceito a ser trabalhado dentro das escolas, entendeu? Levando, fazendo um trabalho com professores. Que antecedia, né, o espetáculo com professores. Pensando nessa coisa da formação, né, dessa criança que ia desde cedo ter contato com a arte, e não só com o trabalho da dança contemporânea, com a Majestic, mas com o aparelho cultural que ela estava inserido. Tipo, crianças que nunca foram a um teatro, nunca viram uma luz cênica, né? Que nunca viram uma projeção de imagem, nunca né? participaram de uma dinâmica. A gente tinha uma dinâmica, a gente trazia aquelas dinâmicas várias, de grupo, dinâmicas de grupo. A gente trazia a criança, no final do espetáculo, a gente trazia a criança para o palco para ela poder experienciar, né, viver esses momentos de palco, e lá a gente fazia vários trabalhos de dinâmica de grupo. A gente trabalhava com a interação, durante o espetáculo, às vezes aconteciam delas virem para o palco, descerem, nós saímos do palco, irmos até elas, termos contato com elas. Isso era, para elas, uma coisa, nossa. Isso era maravilhoso. Era maravilhoso para nós e para elas, porque para a gente também era muito, muito gratificante, né? Antigamente, na época dos nossos pais e até avós, a arte não era considerada uma disciplina, né? Ela era lazer, ela era trabalho dos manuais, e depois, com o tempo, né, com a legislação crescente, com a lei de diretrizes e bases, ela foi ganhando cada vez mais um patamar maior. Então, na lei de 76, ela ganhou, já sendo considerado, né, uma atividade, mas foi só a partir de 96 que a arte é considerada um objeto, uma disciplina mesmo, um objeto de conhecimento. E aí, então, isso fez com que o trabalho com arte e educação no ensino formal, ele fosse valorizado. E hoje a gente tem, né, ganhos em relação a isso, e com a nova legislação também agora da Base Nacional Comum Curricular,
continua esses avanços que desde 97 que os parâmetros curriculares trouxe, né? Os parâmetros trouxeram muita conquista na sala de aula mesmo, efetivamente, e continua. Então a gente tem as 4 linguagens, né? O trabalho das 4 linguagens, dança, artes visuais, teatro e música, e também artes integradas hoje, né? Que é pra gente sempre lembrar também desse contexto contemporâneo onde as imagens estão mescladas, o próprio cinema já traz isso há muito tempo. Então, a gente estava conversando, né, e elas me convidaram para fazer assim escrever um texto e pensar em algumas atividades para os professores desenvolverem sala de aula a partir do espetáculo delas. Ou seja, aí a gente vai ter a educação informal, que é todo o espetáculo, né, em seu desenvolvimento, em suas apresentações, e também ele tendo essa continuidade do trabalho em sala de aula. Como o professor poderia, né? A reflexão foi essa: como que os professores poderiam aproveitar aquele produto, aquela produção cultural para fazer uma ação educativa em sala de aula. Essa foi a proposta, que foi bem bacana, o espetáculo de galho em galho, já faz alguns anos, isso, mas é bem bacana assim, como a gente, enquanto professor, agora estou me colocando no lugar, né, de formadora de professores também, que atuo com formação de pessoas que vão dar aula, né, trazer a arte de uma forma séria. E não, por que eu estou falando isso sério, né? Porque parece, é claro que o lúdico, a brincadeira sempre faz parte da arte também, é gostoso, mas porque por muitos anos o professor de arte era aquele que decorava festinhas, né? Decorava festinhas ou fazia a dança somente como um espetáculo para apresentar em alguma efeméride, né? Em alguma comemoração da escola. E a proposta era exatamente mostrar, né, e complementar, porque isso os professores já estavam atentos, mas faltam ferramentas, eu acho que até hoje faltam ferramentas, mesmo com esse ganho que eu comentei atrás. Como que ele pode aproveitar a produção cultural que está acontecendo e trazer para a sala de aula e fazer uma atividade realmente que busque os fundamentos da dança. O trabalho artístico, ele tem tantas ferramentas e ele é tão transversal que a gente pode utilizar isso em diversas disciplinas. E isso que está cada vez mais se propondo hoje. Então é tão importante, né, a gente trazer essa consciência corporal para a criança, desde da criança, da educação infantil, depois também o fundamental e o ensino médio, que vai, claro, com a transformação de cada faixa etária, os conteúdos, né, dessa consciência eles vão sendo ficando mais complexos, mas é muito importante, né, para que a pessoa tenha uma consciência do seu corpo, para que ela saiba o lugar que ela está no mundo, como ela pode interagir com o ambiente à sua volta, como ela sente no corpo, porque a arte trabalha muito com a sensibilidade, né, e como que a gente se expressa corporalmente. Quando a gente quer sair do teatro, quando a gente não quer mais depender do teatro, o que a gente faz? Domo. Então, essa questão aí de vai dançar ali e tal, não sei o que, mas o teatro não tem, tem que não sei o que, aí tem que ir lá, tem que construir. Porque, por exemplo, lá no Teatro de Campos do Jordão, nós fomos lá e criamos, ele fixou uma barra lá em cima, soldou uma barra no teatro, hoje tem 15 metros de altura. E a gente pendurou o trapézio lá. Mas assim, esse teatro, essa secretaria lá, que é coordenada por São Paulo e tudo mais, liberou isso. Mas teve muitos que falaram, não dá, não tem condições. Então isso começou a cansar a gente, né? De, puxa, eu quero ir ali, não dá, eu quero fazer dentro para aquela criança. Tipo, a gente trazia crianças lá desses bairros que às vezes não conseguiam chegar, porque tinha chovido e tal. Crianças que nunca saíram do bairro, praticamente. Vinham. E aí, o trapézio, uma coisa pendurada, para a criança... Não podia ser em qualquer lugar. Não podia ser em qualquer lugar, entendeu? Mas mesmo assim a gente já adaptou muitas vezes. Nossa, a gente fez em N situações. Às vezes até depreciou um pouco o espetáculo para poder fazer. Atender, né? Entendeu? E levar. E aí, claro, veio o domo, que era a ideia master. Eu lembro quando a gente estava olhando e pensando o que a gente ia fazer,
que eu falei pra Carla assim, Carla, você já viu esse negócio aqui? A gente olhando lá na internet, né? E viu lá o domo inflável. Era um domo que era alugado naquela época. Na verdade, tinha aquela coisa de... Cinema, né? Cinema 3D. Era cinema 3D. Dentro. Eu falei pra Carla, entre nós, assim, a Carla virou e falou assim, Mônica, olha que sonho isso, imagina. Quanto que custa essa estrutura? Eu falei, eu não sei, ué. Foi quando optou-se por fazer dentro do domo, né? Fazer um espetáculo dentro do grande inflável, né? Que era um dos episódios dos Bananas, né? Que ele acontecia dentro de um inflável. E ali a gente tinha todo tipo de contratempo, desde não poder colocar equipamento muito potente, que fosse muito quente, né? Então você tem que cair totalmente pro LED, porque senão você vai ter um calor absurdo lá dentro, né? E a gente trabalhava com esse calor, né? Era um desafio realmente montar aquilo e estar com aquilo pronto, né? E criar coisas lá dentro, né? Tipo, acho que talvez o domo tenha tido uma coisa que, como ele era fechado e estava todo mundo lá dentro, acho que ele teve uma coisa de a gente criar uma união e um espaço lá dentro que foi muito, muito importante, sabe? Muito bonito mesmo de se ver, né? Porque estava todo mundo confinado naquele espacinho, né? O espetáculo acontecia, a plateia estava lá, estava todo mundo lá, sabe? E isso era uma energia, né? Gerava na gente uma energia mesmo, né? Muito legal, assim, quando o espetáculo começava. Espera que a tia ajuda, espera aí. Conseguiu conquistar esse espaço inflável, né, tão lúdico, tão diferente. Eu acho que a gente conseguiu atingir tanta gente em lugares assim, bem diferentes, né, fora do teatro, descentralizando um pouco essa ida somente ao teatro e também nos teatros convencionais, né, que as pessoas estão mais acostumadas. A gente conseguiu viajar muito, sair muito, fazer temporadas e atingir bastante público infantil. E aí a criança, ela dá um retorno para você tão grande, e isso, contribuiu muito para a evolução do estudo mesmo, né? Dos produtos que a gente oferecia e oferece, né? Para o público infantil. Um fato muito emocionante que me tocou muito foi uma vez que nós fomos fazer um espetáculo numa cidade onde não tinha teatro. E colocaram a gente num centro comunitário, alguma coisa assim. Não lembro exatamente aonde foi, mas era um centro comunitário. A gente teve que adequar todas as necessidades do espetáculo, e era um espetáculo infantil. Tinha trapézio e tinha toda aquela estrutura, toda aquela parafernália que nós normalmente usávamos e usamos até hoje. E não era um domo, não era no domo ainda, era um espetáculo para ser feito em teatro italiano. Tivemos que adaptar tudo. A equipe da Magesto foi sensacional, toda a parte técnica deu sangue lá para poder chegar em alguma coisa perto do que seria, porque nós estávamos numa sala, né? As crianças lotaram o espaço, ficou gente para fora, tivemos que fazer outra sessão por conta disso. Mas o mais legal foi a reação das crianças quando a gente começou a dançar, porque a gente estava com uma situação tão precária, né? Uma coisa tão pouca, tão nada, não tinha praticamente luz, o trapézio teve que ter sido adaptado, ele estava quase que no chão, né? Porque não tinha altura. Então, e mesmo assim, as crianças amaram, levantaram, vieram nos abraçar, porque o contato era ali, né? A gente estava na sala, junto com elas ali. Foi muito legal.